I'm Batman. I'm Batman. Ah, moleque, super-herói que não tem poder combate o crime é com tecnologia. E como eu preciso de acessório até para fazer sexo, sou o cara certo para falar desse assunto. E como a tecnologia tá ficando tão foda, ela vai mudar o planeta inteiro. Muita gente já viu bate-carro, bate-cóptero, bate-esconderijo e até bate-bronha pro Robin. Mas poucas pessoas viram o que eu vou mostrar aqui. As tecnologias que vocês vão ver são coisas que já existem e estão até funcionando. Presta atenção nisso. Já existem e estão até funcionando. Só uma minoria delas é que são alguns protótipos que vai estar no ar daqui 10 anos e todo mundo já vai estar disponível também. Beleza? Às vezes a velocidade dos vídeos vai estar um pouco alterada, mais rápido, mas é para deixar mais dinâmico. O importante é que as tecnologias existem e estão funcionando. Se prepara que você vai ver um porrado de máquina fazendo um bando de coisa diferente. É justamente por isso que os robôs vão mudar a sua vida. E muito antes do que você imagina. Olha, quem quiser mais conhecer os detalhes, os fabricantes das coisas aí, olha na descrição, porque os links de tudo tá aí. Aí você pode ver de tela cheia, conhecer os detalhes aí que eu não falei e tudo mais. Tranquilo? A partir de agora, prepare-se para a emoção do futuro. Ou melhor, do presente. Bate gay, yeah! Então vamos começar logo porque a vida é muito curta para ser desperdiçada. Dessa vez o esquema é novo. Pode pegar sua pipoca porque nós vamos ter um bate-projetor. E melhor que isso, vamos ter trabalho de equipe. Ô Manu, dá oi pro pessoal. O Robin foi demitido. Tem tanto robô por aí que temos que ir por parte. Vamos começar falando da manufatura, que é onde vemos a produção de muitas coisas que usamos nas nossas vidas. Pai, o que é isso? É panqueca. Cuidado, garotas. Mulher que come muita panqueca fica sapeca. Mas olha que louco. Não tem ninguém ali. É os robôs que pegam e empilham tudo isso. E não é só panqueca não. Os robôs organizam todo tipo de produto que você pensar. Eles vão pegando as coisas e organizando elas bonitinho. Sem cansar. Olha aí. Eles pegam chocolates, sacos de farinha, de arroz, de açúcar, temperos, remédios, pedaços de carne. E diferente de quem tem ejaculação precoce, o negócio não para não. Vê aí, pegam comprimidos, balinhas, doces e todo tipo de porcaria que você quiser. O mais legal é que vai encaixotando tudo nas embalagens ou vai colocando os produtos em fileiras. Pode ver, a precisão que os robôs pegam e colocam as coisas é fenomenal. Tudo que é objeto que você pensar que existe, seja bucha, colher, os robôs dão conta do recado. Ok, olha só a putaria que esse robô está fazendo. Ele está derramando um porrado de comprimido colorido, que está todo misturado. E agora ele está pegando cada cor e guardando no seu vidrinho certo. Tudo isso com velocidade e sem misturar. Pira! Vamos ver um exemplo diferente. Estamos dentro de uma fábrica que enlata cadáver de sardinha. As latas vão andando em fileira e o molho vai caindo em cima delas. Depois disso, cada latinha vai recebendo a sua tampa e sendo prensada. Você pode ver que tudo isso é feito por máquinas. Assim que termina essa parte, as latas seguem adiante para receber o rótulo e as máquinas vão cuidando de todo o processo até o final. Mas olha aí, as bebidas também são preparadas pelas máquinas. Para que ter ser humano no meio quando os robôs sozinhos já dão conta de carregar, encher e tampar as garrafas? E aqui está outro exemplo de robôs conduzindo e organizando as embalagens, que pode ser de comida, remédios, peças, eletrônicos, do que você quiser. Tá, levar as embalagens até é fácil. Quero ver quem é que vai empacotar os produtos. Por acaso isso responde a sua dúvida?
O robô está pegando uma caixa vazia e coloca ela no suporte. E vai na manha pegando os produtos, que nesse caso são potes de vidro, e vai botando dentro da caixa. Olha só o cuidado da criança para não deixar quebrar. Todos os movimentos contam com uma destreza e precisão impressionante para colocar tudo apertadinho na caixa. Aí o robô pega a caixa e coloca ela junto de outras caixas, que também estão cheias. É claro que depois o robô vai precisar de colocar outras caixas em cima dessas, então vai precisar de um suporte. Por isso pega uma tábua e põe ali, antes de voltar a empacotar as próximas caixas. Além disso, também existem robôs que jogam caixas. É claro que essas caixas aí devem estar vazias, mas eles fazem isso tão bem todas as vezes que humilha qualquer pessoa fazendo isso. Agora a gente vê um robô encaixotando um aparelho eletrônico. Veja que ele envolve a peça com papelão, pega e guarda dentro da caixa. É muito foda! Mas tá faltando algo, não tá? Bom, agora não tá mais. O maluco pegou o manual de garantia. Uhul! O mais legal é que ele vai guardando bem organizado as coisas, para ficar tudo no lugar certo. Aí quando termina, tira a caixa dali, que já vai fazer a próxima. E adivinha quem fabrica os inúmeros aparelhos eletrônicos que existem por aí? É os robôs. Olha aí, um deles pega as peças e passa adiante. O outro já recebe de imediato, é trabalho de equipe. A galera é sincronizada. Aí o segundo robô começa a parafusar e montar as peças que estavam separadas. Ele tem a manha, sabe pegar as peças e levar para o lugar certo. E vai fazendo isso até terminar o produto. E o grande detalhe é que ele faz tudo isso sem nenhuma ajuda humana. Curtiu? Então vai curtir mais ainda ao saber que, além de fabricar diversas coisas eletrônicas, os robôs também fabricam móveis. Olha esse aí, tá montando uma cadeira de escritório sozinho, coisa que muitas pessoas gastariam tempo considerável para fazer. Não tem segredo, ele vai pegando as peças e conectando umas com as outras, ligando os pés com o encosto da coluna. Só que para colocar o assento da bunda, ele precisa fazer alguns ajustes. Por isso usa ferramentas que estão à sua disposição para fazer esse serviço. O legal é que os robôs trabalham dia e noite sem parar. Não cansam, não ficam doentes e nem tiram férias. É incrível como eles trabalham para todo mundo de forma igual, sem reclamar e sem cobrar nada em troca. É só ter energia que eles trabalham pra gente de graça. Meu sangue tá fervendo. O meu também. Tecnologia é muito foda. Tecnologia é muito foda. Yeah! Até agora, você viu diversas coisas que os robôs conseguem produzir nas fábricas. Só que esse tanto de produto precisa ser armazenado, porque as pessoas não vão usar tudo de uma vez. Por isso que existem os estoques, para ter uma reserva quando precisar. É claro que existe um trabalho para se guardar as coisas e retirar elas de forma organizada, que já é feito por robôs. É eles que controlam os itens do inventário, movimentando os produtos do almoxarifado de forma a evitar excessos e repor as faltas quando necessário. O interessante é que as máquinas trabalham com todo tipo de produto. Elas guardam as coisas nas prateleiras e retiram quando se precisa. Os robôs, inclusive, podem empilhar e transportar os produtos até o destino que são necessários, mesmo que usando elevadores. O mais legal é que a gente não vê uma única pessoa. Todo o estoque é mobilizado apenas por máquinas. Elas se deslocam por todo o espaço e inclusive em andares diferentes. E podem carregar e guardar tudo de forma organizada, dia e noite sem parar. Nem a Batcaverna tem tanta engenhosidade para isso. Eu fico de cara. Tem gente que fica duas caras. E aí, gostou da bate-piada? Ah, eu sei, sem graça. Mas tem algo de graça. Os robôs trabalham de graça. É isso. Aqui temos outro exemplo de robô nos estoques. Veja que, enquanto ele gira,
está subindo um suporte que ergue o móvel do chão. Assim ele pode andar e levar a estante para onde for. É lógico que vai ter um porrado de robô fazendo isso também, o que gera uma espécie de trânsito. Por isso eles têm sensores e se comunicam entre si para evitar qualquer tipo de congestionamento. Se precisar, eles pegam até elevador para chegar ao seu destino. Agora temos mais um exemplo de estoque automatizado, só que nesse caso é para armazenar comida. O princípio é o mesmo. Os robôs se deslocam pelo espaço e vão organizando os caixotes. Os alimentos são transportados e conduzidos pelas máquinas. Se esse serviço tivesse que ser feito de forma braçal, ia precisar de muita gente só para mexer com esses caixotes. Muita. Licença, deixa eu só falar uma coisinha. Não. Ok, já entendi. Os robôs dão conta de estocar os alimentos. Só que não dá pra gente comer as coisas cruas. Então vai precisar de ter gente trabalhando para fazer a nossa comida. Então, que tal conhecer esse robô? Ele faz o lanche da galera. Olha aí, faz vários biscoitos de uma só vez. Tem diversas opções. Cada uma permite fazer uma comida diferente. Pode reparar, essa máquina sozinha faz quase todos os quitutes que você encontra na padaria. Graças a isso, o padeiro nunca mais vai precisar de levantar cedo. Até porque não vai existir mais padeiro. O que é um favor para a sociedade. Porque toda vez que as mulheres querem chifrar o marido, sempre procura esse cara. Tomar no cu. Com esse robô, o lanche da galera está garantido. A variedade é tanta que tem até biscoito em forma de bosta. Pra você ver que a zoeira é forte e existe em todo lugar. Ainda bem que faz muita comida saborosa, pra gente comer bastante e cagar gostoso. Repara que basta customizar algumas peças que o robô passa a fabricar biscoitos nas formas tradicionais que a gente conhece. Para cada quitute há um jeito diferente de se fazer. Mas o importante em todos os casos é que quem vai fazer o trabalho é a máquina, não é a gente. Tudo bem, já está claro que os robôs dão conta de fazer o lanche. Mas e o almoço? Será que dão conta? Porque cozinhar é algo mais complexo que isso. Ok, pode até ser mais complexo, mas não é impossível. Aqui temos o exemplo de um robô que joga os ingredientes na panela. Cada um vai na quantidade ideal para fazer uma porção. O mais legal é que cada ingrediente ali já vai dosado na quantidade certa da receita. E o que a gente faz quando coloca todo o bagulho na frigideira? A gente mexe. Só que nesse caso, quem vai fazer isso é o robô. Olha aí, que bonitinho! Assim que fica pronto, ele coloca a comida no prato e te entrega. Eu sei, você queria ver um robô mais humanoide fazendo a comida, né? Tem problema não, dá uma olhada aí. Aqui nós temos um cozinheiro, que é bem desajeitado, mas já consegue fazer algumas coisas básicas com os seus movimentos rudimentares. Você viu que ele usou vários ingredientes, bateu, misturou. Quando termina, joga o grude na forma, abre o forno e vai pegar a lambança para colocar lá dentro para esquentar. Não tem jeito, os melhores robôs cozinheiros ainda são aqueles que ficam embutidos na própria cozinha. Aqui temos dois braços robóticos que vão preparar um rango. O primeiro deles enfia a concha na panela para pegar um caldo, que sem derramar, deposita no prato. A precisão é grande. Enquanto isso, o segundo está escorrendo algo que parece macarrão. Assim que termina, ele leva aquilo e deposita no prato. Eita! O primeiro robô nem perde tempo e já vai acrescentando mais ingrediente, que parece algum tipo de tempero. Mas não acabou não, ele ainda volta atrás para finalizar a receita. E aí, tá servido? Olha só o que temos aqui, é mais um robô cozinheiro. Antes de fazer a comida, ele passa um óleo na chapa que é para a comida não grudar. Depois ele mexe o grude na panela e joga na chapa para a comida esquentar. Só que se ficar muito tempo parado daquele jeito, ia começar a queimar. Então o robô soca uma colher ali para ficar mexendo. Naturalmente ele não precisa ficar a vida inteira cuidando daquela porção. Como ele tem mais tempo livre,
pode voltar para a panela para fazer mais comida. Depois de colocar a segunda porção na chapa, ele pode voltar a cuidar da primeira, que está ali do lado. Como ela já está bem mais assada que antes, agora ele consegue pegar tudo de uma vez e virar para assar do outro lado que ficou faltando. É isso aí, serviço completo. O robô tem tempo até para fazer graça. Se a chapa fosse maior, ele podia deixar a zoeira de lado para fazer mais comida. E quando ele volta ao serviço, é porque está na hora de virar a segunda porção que estava lá na chapa. Dá para ver que a primeira já está quase pronta. Mas por enquanto o robô ainda tem um tempo livre. E adivinha o que ele vai fazer? Isso mesmo, zoeira. Porém, não é só de zoeira que vive o homem. Esse pedaço de lata deve terminar o serviço. Então ele pega a primeira porção que já estava pronta e coloca numa embalagem. Para finalizar, ele cobre a comida com um molho e põe por cima algo que parece maionese ou requeijão. Pronto! Assim fica um prato bonitinho para a pessoa comer em casa ou no motel. E tá aprovado! O robô deu conta do recado e da zoeira. Agora olha isso! Além de produzir vários biscoitos e pratos de refeições, os robôs também dão conta de produzir aperitivos para a galera petiscar. Eu acho que esse salgadinho parece um pastel. A máquina abre a massa e soca o recheio lá dentro. E é arroz. Eca! Pastel de arroz. Os robôs são muito foda! Hey, hey, hey! Os robôs são muito foda! Hey, hey, hey! Caraca! Os robôs estão cozinhando muito bem! Eles podem até se dar bem nesse tipo de tarefa. O desafio mesmo é plantar e colher os alimentos, porque a agricultura exige uma área de trabalho muito maior. Que nada! Os robôs fazem esse tipo de serviço fácil. Olha essa máquina. Ela foi feita para colher frutinhas de arbustos. Enquanto ela vai passando, as frutas vão sendo colhidas. Essa máquina é antiga porque precisa de um cara para trocar as caixas quando enchem. E você sabe que hoje já temos robôs que podem fazer essa tarefa. Aqui temos um exemplo de máquina que colhe alface. Ela pega de monte e armazena. É claro que tem um cara dirigindo, mas depois você vai ver que um robô faria isso de boa. Esse modelo é antigo, até porque hoje poderia substituir esse tanto de pessoas por robôs, que inclusive fariam o mesmo trabalho e com mais qualidade. O grande problema dessas máquinas pesadas é que o seu uso repetitivo pode estragar o solo. Ainda bem que as fazendas verticais são uma alternativa para contornar esse problema. Como o ambiente é fechado, a agricultura pode ser feita de forma orgânica, sem pesticidas ou agrotóxicos. O mais legal é que todo o serviço está sendo feito por máquinas. São elas que organizam as plantas em um ambiente controlado para que possam crescer. E também são elas que irrigam e conduzem as plantas até os locais que incidem melhor a luz do sol. Esse método de cultivo permite uma produtividade e um aproveitamento de espaço bem maior, o que reduz a pegada ecológica e enche a pança da galera. As fazendas verticais sozinhas podem produzir comida para a humanidade inteira. Como produzem alimentos orgânicos e diminuem a incidência de câncer. Só a economia que se teria nos tratamentos já daria para construir fazendas verticais para alimentar todo mundo. Aqui tem outra fazenda vertical, em que os robôs controlam o clima e a umidade interna. É um modelo mais antigo, pois uma pessoa está trabalhando em algo que um robô poderia fazer. Mas o importante é notar que as plantas são cultivadas diretamente na água. Por ser um sistema fechado, economiza muito mais água e nutrientes que no cultivo tradicional. E como permite controlar diversas variáveis do ambiente, cria as condições ideais para o melhor desenvolvimento das plantas, o que eleva a produtividade. As fazendas verticais também podem cultivar frutas, e já existem robôs para fazer a colheita. Pode reparar que ele tem câmeras e sensores para saber quando a fruta está madura. Assim ele vai pegando apenas as que estão na hora certa de ser colhidas. Ele pega e deposita na cesta. O processo é o mesmo, sempre. Esse robô trabalha dia e noite pegando morango. E mesmo que uma pessoa ainda seja mais rápida para fazer isso,
Ele é capaz de atravessar semanas inteiras sem fazer uma pausa e sem diminuir o ritmo, e nem vai ficar chateado com o serviço monótono. Fazendas verticais podem ser prédios com dezenas de andares. Imagina isso tudo lotado de comida. É só colocar esses robôs lá dentro que vão alimentar todo mundo. Yeah! Preocupa não que esses robôs colhedores também funcionam com frutas maiores e em ambientes abertos. Nesse caso, podem colher frutas como maçã e laranja. O princípio é o mesmo. O braço robótico vai à frente e vai colhendo as frutas que aparentemente estão maduras. A pegada é firme. O robô possui um conjunto de câmeras e sensores para auxiliar na sua tarefa. Como aqui o tamanho é maior, cada fruta que ele pega vai sendo colocada numa esteira, que vai conduzindo as frutas até um compartimento próprio para coleta. Enquanto o robô tiver energia, ele vai continuar trabalhando e coletando frutas de graça. E ainda pode dirigir sozinho para coletar frutas de outras árvores. Tá achando que, se até veículo agrícola pode funcionar sem motorista, com esse robô não vai ser diferente. Robôs se dirigem sozinhos. Pera aí, eu tô falando que existem veículos que se dirigem sozinhos, mas até agora eu não dei nenhum exemplo disso funcionando. Será que é mito ou é verdade? Uai, dá uma olhada aí. Detesto estragar a masturbação de muita gente, mas é verdade. Esse trator enorme não tem ninguém dentro e ainda assim está dirigindo sozinho. Enquanto ele se desloca, pode inclusive realizar muitas de suas funções normais. Esses robôs têm sensores de navegação, capazes de mover e controlar qualquer tipo de veículo, inclusive os mais pesados, que são bastante utilizados na construção e na agricultura. Chega a ser bizarro ver um veículo tão grande funcionando sem ninguém dentro, mas pode conferir aí no vídeo que atualmente essa é a realidade da tecnologia. Mas não é só veículo pesado não, moleque. Os robôs também dirigem carros de passeio. Pode ver que não tem ninguém ali. A ideia é a mesma. Eles têm sensores que fornecem informações do ambiente e os robôs percorrem os melhores caminhos. Eles conseguem desviar de obstáculos e até respondem em situações de emergência, como brecar quando alguém passa na frente. Aqui temos um exemplo funcionando nas ruas. O carro está levando o vovô para dar um giro na cidade. Pode ver que quem dirige o carro é o robô. O velhote está fazendo porra nenhuma ali. E ainda tira onda levantando os braços, porque ele é da zoeira. Até que é mais divertido. Assim a gente pode secar o rabo das cocotas que fica na calçada. Menos os velhos, porque a visão deles já não é tão boa. Mas mesmo assim, a tecnologia é boa para eles, para os deficientes e para os cegos, porque ganham mais autonomia na vida. Qualquer pessoa pode sair de casa e ir para onde for que os robôs dirigem. Olha a folga do velhote, até deu tchauzinho na janela. E aí quando termina o passeio, o veículo estaciona e a pessoa pode dar o fora. Quer adrenalina? Tem problema não. Os robôs também dirigem fora do asfalto e fazem altas manobras radicais. Bom, falando em asfalto, vai precisar de muita gente para construir as estradas, não é verdade? Não, não é verdade. Aqui temos uma máquina que faz estradas e só precisa de poucas pessoas trabalhando. À medida que a máquina vai andando, vai deixando tudo pronto. Por isso, logo em seguida, um veículo passa um rolo para firmar isso no chão. O serviço dessas poucas pessoas é basicamente pegar os tijolos e empilhar no lugar certo, algo que poderia ser facilmente realizado por um robô. Ou seja, tudo isso poderia ser feito apenas por robôs. Outro tipo de transporte é o aéreo. Os drones são veículos aéreos comandados por robôs. Eles podem fazer encomendas e possuem uma precisão impressionante para desviar de obstáculos e para pegar coisas, que pode ser tanto uma cerveja como pode ser o seu bebê. É claro,
se os robôs pilotam veículos pequenos, eles também dão conta de fazer isso com veículos maiores. Aqui temos o primeiro helicóptero elétrico voando. No caso, ele decola e voa assim como todos os outros. A diferença é que faz isso de maneira silenciosa. Pode reparar que não tem ninguém dentro dele. Drones assim são muito úteis em situações de resgate. Mas toma cuidado que podem ser usados para espionar e matar também. Aí depois que termina a voltinha, é hora de pousar. Outro meio de transporte sustentável é a bicicleta. Isso todo mundo conhece. Mas o que poucos sabem é que existem estacionamentos automatizados para a gente guardar elas. Basta deixar no lugar certo que o robô pega e leva a bike até onde tiver vaga disponível. No caso, o estacionamento é subterrâneo, o que é interessante, porque ocupa menos área útil das cidades e ainda protege o material da chuva. Beleza, a pessoa deixa a bike e pode sair para resolver suas coisas. Quando termina, basta voltar ao mesmo terminal e fazer a solicitação. Com isso, um robô é acionado para pegar sua bike de volta e devolver. Esse procedimento é eficiente e seguro. E aí, tá satisfeito? Eu não. Dá uma olhada nesse aeromóvel. É um transporte movido a trilhos. E por ser um tipo de trem, pode carregar várias pessoas de uma só vez, o que é bastante útil em cidades mais populosas. E é lógico, todo transporte de trem pode ser dirigido por um robô. O aeromóvel constrói os seus vagões com materiais mais leves. Dessa forma, exigem menos energia para se locomover que os trens mais tradicionais. E por ser bem econômico, pode ser abastecido com energias limpas e renováveis, como o ar. Por isso é aeromóvel. Veja como ele funciona. À medida que se desloca, a corrente de ar entra por um tubo por baixo do vagão e segue até impulsionar o motor, fornecendo assim a energia que ele precisa para se locomover. Desse modo, pode se deslocar em distâncias grandes entre as estações. Yeah! Outro transporte movido a trilhos é o Ultra, mas ao invés de ser um trem, é um veículo individual, que também é alimentado por fontes renováveis de energia. Enquanto nos trens o trajeto entre as estações é mais definido, no Ultra há uma liberdade maior para ir onde se deseja. O transporte é todo comandado por robôs, que organizam o tráfego de modo que o trânsito fique mais ágil para todo mundo. Com a visão panorâmica, a gente pode observar melhor a malha da cidade. O fato dos veículos serem individualizados permite uma variedade maior de caminhos. Desse modo, fica mais fácil de deixar as pessoas mais próximas dos seus destinos, sendo que as estações podem ficar inclusive dentro de prédios movimentados. A ideia é ter várias estações e cada uma com diversas vagas. Assim, haverá vários carros à disposição. Desse modo, ao invés das pessoas esperar pelos carros, é os carros que ficarão esperando as pessoas. Lógico, tempo é precioso e a vida é muito curta para ser desperdiçada. E o mais legal dos trilhos ser suspensos é que não incomoda o trânsito convencional e ainda assim ajuda a diminuir um porrado de carros nas ruas. Outro transporte parecido é o Skytram. Ele também é individual e é todo automatizado, com a diferença que os carros ficam pendurados por baixo do trilho. Mas o princípio é o mesmo. Cada estação tem carros te esperando. Você entra em algum deles, seleciona o destino e o resto deixa por conta dos robôs, que eles te levam lá. No Skytram, os carros são feitos de materiais leves e ficam flutuando, porque a haste que sustenta eles não encosta no cabo. A tecnologia é maglev, ela flutua por magnetismo. Por ser um veículo leve e se movendo sem atrito, o carro pode atingir velocidades altas. É interessante que ele também não interfere no trânsito convencional e que, por isso mesmo, poderia diminuir engarrafamentos em inúmeras cidades, se fosse instalado. Seguindo a mesma linha do Skytram, aqui temos o Skytrain. Ambos são suspensos por um cabo maglev que não gera atrito com a superfície. Mas nesse caso, a ideia é um trem para uso coletivo. Por isso o transporte da galera é feito através de vagões.
Por essas imagens, você pode perceber que qualquer cidade se beneficia de ter transportes assim. O SkyTrain não atrapalha ninguém e também não precisa de ficar parando, o que é ótimo para todo mundo chegar logo ao seu destino. Você já parou para pensar quanto tempo de vida que você perde com o trânsito? Pode ser esperando o transporte chegar ou preso no engarrafamento, não importa. Essa desgraça consome tanto tempo do seu dia que, se acumular durante o período de um ano, você vai ter perdido várias semanas de vida. Por isso é bom você ficar ligado nas alternativas, porque um transporte eficiente melhora a nossa qualidade de vida. Pode olhar, com os robôs conduzindo, ninguém ali se estressou e ainda chegou ao seu destino com segurança. Automatizar o transporte é melhor para todos nós. Outro transporte maglev é o ET3. A galera coloca sua bagagem na cápsula e entra dentro. Em seguida, a cápsula é lançada dentro de um tubo a vácuo. Como não tem atrito com o tubo e nem com o vento, ela consegue atingir velocidades extremamente rápidas, o que permite cruzar um continente inteiro em questão de minutos. Já que o assunto é transporte em tubos, olha esse aí. Tá certo que não é nenhum transporte para pessoas, é um transporte para lixo. Você deposita o seu lixo numa espécie de lixeira que vai armazenando o lixo da galera e depois manda tudo para baixo da terra. Os sacos de lixo acabam chegando a uma tubulação central que conduz tudo isso por baixo da cidade até a usina, onde é depositado. Uma parte do lixo é reciclada e a outra parte é usada para produzir energia, que inclusive abastece a própria usina. Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade. Tá legal, o transporte de veículos e a reciclagem do lixo podem ser feitas por robôs. Mas são atividades que consomem materiais, então vai precisar de mineração para fornecer. Será que os robôs dariam conta de extrair esses recursos? Ou vai continuar precisando de pessoas para fazer esses serviços? Já que o assunto é mineração, bora dar uma olhada nos robôs que estão desenvolvendo. Esse protótipo é para explorações espaciais, então tem que dar conta de se virar sozinho. Mesmo sendo pequeno, o garotinho já é capaz de cavar sua própria cova e se deslocar pelo ambiente por conta própria. Ele sobe morros e consegue se virar de boa. Quando quiser perfurar mais, basta ele se concentrar onde deseja, que é capaz de cavar mais fundo. A gente pode ver que essa é uma tecnologia de pequena escala, mas em tecnologia isso é estimulante, porque o que se aplica no pequeno também pode se reproduzir no grande. Dá uma olhada aí. Nessa enorme planta de mineração, a vasta maior parte dos serviços é feita por máquinas. Dentro das minas, os robôs ajudam na extração e fazem o transporte dos minérios. E já existem planos de automatizar 100% dessas atividades daqui a uns anos. É claro que todo aquele monte de minério não vai ficar largado. Ele deve ser transportado para uma refinaria. Por isso estão carregando esses caminhões, que vão fazer o transporte. Se a gente olhar à distância, de longe esses caminhões parecem pequenos, mas são tão grandes que se a roda deles passar em cima do C, não sobra nem o suco. E adivinha? Exatamente! Todos esses veículos já são dirigidos por robôs. Pode ter certeza que em pouco tempo não veremos mais nenhum ser humano nas minas. E isso é ótimo, já que esse tipo de serviço deixa as pessoas expostas a muitas substâncias que fazem mal para a saúde delas, correndo inclusive risco de vida se a mina desmoronar. Veja, enquanto o robô dirige o veículo, há vários outros dirigindo veículos diferentes, mas essa frota nunca se choca. O risco de colisão com os robôs dirigindo é mínimo. Ok, os robôs sozinhos já extraem a esmagadora maioria dos materiais que a humanidade utiliza, mas ainda está faltando retirar as impurezas e refinar os minérios. Na refinaria, é as máquinas que descarregam e transportam os minérios, mas também é elas que controlam os fornos, caldeiras e qualquer método para processar esses materiais. Tudo é feito por robôs, que fazem os acabamentos para deixar os materiais nas condições ideais de ser usado pelas indústrias depois. Viu só? Os robôs dão conta do recado.
Beleza, os robôs cuidam muito bem da mineração e assim fornecem diversos materiais que usamos para construir e fabricar coisas, principalmente os metais. E se tem algo aí que consome muitos recursos, é a indústria de automóveis. Mas quem é que trabalha nelas? Precisa perguntar? Até o Coringa, que cheira a cola, já sabe que as máquinas dominaram a parada. As máquinas sozinhas pegam objetos e manuseiam. Podem pintar, talhar, fresar, cortar, tudo para deixar as peças bem personalizadas para os usos que virão depois. Aqui nós vemos o robô pegando uma dessas peças e já prendendo no suporte. É sinal que vem coisa pela frente. O detalhe é que, como são várias peças, os robôs vão montar todos esses automóveis de uma só vez. A produtividade é violenta. Robôs não têm preguiça não, eles trabalham sem descanso. Enquanto alguns trazem mais peças, outros vão soldando e parafusando o que precisa. Desse modo, pouco a pouco, vai se criando a forma de um veículo. Detalhe, onde a lataria for, vai ter robô trabalhando nela. É marcação cerrada. Os robôs cuidam até mesmo dos aspectos mais sutis. O serviço deles é sempre feito com a melhor qualidade. Os robôs são democráticos porque trabalham para todo mundo e de forma igual. Olha aí, estamos vendo a produção do capô. O que inclusive me dá boas recordações. Me lembra do capô de Fusca da Mulher Gato. Oh, delícia. Bom, os robôs são muito fodas. Sozinhos eles produzem um porrada de veículos. E não é só de veículos terrestres que eu tô falando. Aqui nós vemos um monte de robô que vai fazer um navio. Os robôs têm sensores e vão se ajeitando nos lugares. Daí, quando já estiverem ajustados, já começam a tocar o terror. E aqui eles fazem o que são mais especialistas. Trabalhos repetitivos, que antes exigiam o esforço de muitas pessoas. Mas agora mudou. A humanidade pode ter veículos de todo tipo e quase sem trabalhar, porque os robôs produzem tudo isso praticamente sozinhos. Aqui tem um detalhe interessante. Se antes os automóveis eram levados até os robôs, agora é os robôs que se deslocam pelo ambiente de trabalho, já que o veículo que estão trabalhando dessa vez é muito maior. Mas o importante é que o serviço vai estar feito no final. Outro material bastante comum, usado em diversas indústrias, é o vidro, mas os robôs lidam muito bem até com materiais frágeis, apesar de existir vidros resistentes. A precisão é tão grande que podem tirar e colocar à vontade, sem estragar ou arranhar nada. Ei, você! Quem? Eu? Cala a boca! Porra, tá foda demais! Os robôs produzem comida, transportes e um porrada de coisas para as nossas vidas. Mas até agora não apareceu nada de tecido. Será que sempre vamos precisar de pessoas para costurar as nossas roupas? Calma, não tire conclusões apressadas. Primeiro dá uma olhada nessa máquina. O robô controla o fluxo do tecido e vai costurando. No caso, essa máquina é específica para fazer sacola, mas uma outra máquina parecida poderia fazer roupa sem o menor problema. Psst, sabe quem eu sou? O morcegão? Yeah! Ok, chega de falar de produção. Pelo visto, os robôs fabricam praticamente tudo que a gente precisa. Mas e na hora de pegar essas coisas? Hoje a gente faz isso nas lojas, e elas têm vendedores para oferecer os produtos. Será que uma máquina pode fazer isso? Então, bora para um lugar que tem tênis. Você chega numa tela e começa a interagir com ela para conferir os modelos disponíveis. Lá tem a descrição detalhada de tudo. Quando você escolhe um modelo, a máquina verifica entre os produtos disponíveis no estoque e um robô é acionado para pegar o tênis escolhido. Então, ele leva o tênis até um terminal de coleta, que é onde você e todo mundo vai pegar os seus produtos. Vamos ver outro exemplo. Roupas. A ideia é a mesma. A gente interage com a tela para ver os modelos disponíveis. Você vai selecionando os modelos e na tela vai mostrando a combinação das peças.
para você escolher as que mais te agrada. Em breve, robôs podem escanear o seu corpo e simular virtualmente como as roupas ficariam nele. Aí é só escolher as que quiser e ir pegar. Vamos ver mais um exemplo. Comidas. Tá vendo isso que passou na tela? É um robô que está levando comida para alguém. Quando a pessoa pega, o robô retorna porque também tem que levar comida para mais gente. Robô não descansa. O processo é simples. Embaixo tem uma vitrine com pratos feitos que ficam circulando. Não precisa nem falar que foi os robôs que fizeram. Aí você escolhe o prato que deseja, que o robô te traz a comida. Bem-vindo ao presente. E agora é hora de transição. Os robôs estão invadindo todas as áreas. Mas agora tem um desafio: construção. Se tem muita gente que trabalha com isso, deve ser porque os robôs não dão conta do serviço. Será? Vamos dar uma olhada em alguns prédios que estão construindo na Ásia. Para fazer a fundação do terreno, a maior parte do serviço já é feita por máquinas. Mas é em uma fábrica separada que o resto está sendo construído. Apesar de ter muita gente trabalhando ali, todas essas funções são repetitivas e poderiam ser substituídas por robôs. A ideia é produzir vários módulos, já deixando pronto as paredes, as estruturas de suporte, o piso, o teto e todo o resto. Aí, quando terminar, é só carregar esses módulos num caminhão e transportar para o local da fundação. Chegando lá, é só erguer os módulos e começar a montar. Veja que eles vão se encaixando perfeitamente uns nos outros, porque foram planejados para ser assim desde o início. O trabalho da galera é mais guiar, suspender e parafusar as estruturas. É coisa simples, que muitos robôs já poderiam estar fazendo. Agora vamos pegar uma visão panorâmica para ver como a montagem desse prédio é muito rápida. Olha aí, mesmo com cada andar tendo dimensões consideráveis, ainda assim o prédio cresce rápido. Lógico, o serviço continua dia e noite, o que não seria problema para nenhum robô. Mas mesmo que automatizasse só a fábrica e o transporte, ainda assim, a quantidade de gente necessária para montar um prédio desses seria bem menor que qualquer construção tradicional por aí. Mas não pense que a qualidade piora por causa disso. O prédio tem resistência para suportar terremotos, tem uma eficiência de energia muito maior, assim como várias tecnologias para melhorar a qualidade da iluminação, da temperatura e até do ar interno. Ainda existe uma vantagem adicional da construção ter sido realizada na fábrica. Como lá o ambiente é fechado, permite controlar melhor a produção, o que ajuda a diminuir resíduos, já que a construção sozinha é uma das atividades mais agressivas para a natureza. Pois é, garotinho, um prédio de 30 andares com toda essa estrutura foi construído em apenas 14 dias. Imagina um tiozão que mora ali do lado, aí ele tira 2 semanas de férias, quando volta, dá de cara com tudo isso. Vai achar que a obra é do capiroto. Certeza! Aqui tem outro prédio construído com a mesma técnica. As fábricas construíram os módulos e a galera está montando. Repare que o trabalho do pessoal é bem mecânico e repetitivo. Por isso é algo que pode ser facilmente substituído por robôs. Isso é, se automatizar uma parte dos trabalhos de montagem, pressupondo que o trabalho da fábrica e do transporte seria feito por robôs, bastava uma quantidade mínima de pessoas trabalhando com construção que se criava moradia para todo mundo. Outra vantagem dessa construção modular é que, quando vence a vida útil do prédio, ele pode ser desmontado apenas com a chave de fenda. É muito melhor que implodir, que além de ser algo mais arriscado, ainda esfarela um monte de resíduos para todo lado. A grande vantagem de desmontar os módulos é que retira a estrutura de forma integral, o que já facilita bastante reciclar ou até reutilizar os materiais. Tecnologia é muito foda! O titio Morcegão está insistindo nesse assunto porque construir prédios é muito legal. Esse edifício está sendo construído para ter 15 andares. Se tiver 4 apartamentos por andar, dá um total de 60 apartamentos. Supondo 3 pessoas em cada, teria 180 pessoas. Imagine o espaço que esse tanto de gente ocuparia se tudo isso morasse em casa. Dava pelo menos uns 3 quarteirões. Então, 10 prédios economizariam uma área de 30 quarteirões.
que é um setor da sua cidade de área verde que poderia ser preservada. Prédios são importantes porque dá para muito mais gente morar e ocupando menos espaço. Quer saber em quanto tempo esse foi montado? Se o outro prédio tinha 30 andares e gastou 15 dias para ficar pronto, esse que tem 15 gastou a metade, apenas 7 dias, uma semana. Uau! Puts, até na construção os robôs já estão dominando. Deve ter algum setor que eles não vão invadir. Já sei! A área da saúde. Nela sempre tem muita gente trabalhando, então não vai ser fácil os robôs invadir. Pensa no tanto seria bizarro a cena de um robô tirando sangue. Ficou curioso, né? Então dá uma olhada aí. O robô começa a escanear o corpo do paciente com diversos sensores. Tudo isso para achar a melhor veia. Feito isso, ele se ajusta da melhor maneira para descer o cacete de agulha lá dentro. Lembre-se, agulha é que nem pinto, não tem ombro. Nunca se enfia só a cabeça. Mas fica tranquilo que a precisão de acertos é tão grande quanto um profissional bem experiente na área. Assim que a agulha já estiver posicionada dentro da veia, o sangue vai começar a fluir naturalmente para o tubo de coleta. E isso vai continuar até recolher a quantidade necessária. Terminado o procedimento, o robô retira a agulha e a pessoa está livre da brincadeira. Mas não é só tirar sangue não. Aqui temos um robô que faz cirurgia. Tá certo que ele é controlado por um médico, pelo menos por enquanto. A vantagem é que o cirurgião muitas vezes nem precisa se deslocar, podendo fazer cirurgia de qualquer terminal. Isso é muito útil em situações de emergência ou para pacientes que moram em áreas mais remotas, já que assim seriam atendidos de imediato e teriam mais chance de sobreviver. Os robôs ainda podem fazer muitas tarefas hospitalares para cuidar dos pacientes. Diversos procedimentos repetitivos podem ser automatizados. Eles podem, por exemplo, pegar água, remédios ou qualquer coisa que seja e levar para os pacientes tomar nas horas certas. Isso é importante não só em hospitais, mas em asilos, já que os idosos também precisam de ajuda até para fazer as coisas mais triviais do dia a dia. Se precisar de dosar algum remédio ou preparar alguma solução, com certeza já existem robôs que executam essa função. E nem pense que acabou. A gente também usa os robôs para fazer trabalhos pesados, como carregar pessoas que são incapazes de se mover por conta própria. Olha aí, ele é cuidadoso tanto para deixar as pessoas nos lugares, como para retirar elas de lá. Os braços do robô são macios, o que torna todo o passeio bem confortável. E sempre que você for pensar em... Já que estamos falando de hospitais, isso me lembra laboratórios de pesquisa, que inclusive são ambientes controlados onde trabalha muita gente qualificada. Será que os robôs vão invadir o mundo da pesquisa? É, maluco, no mundo de hoje não se pode duvidar de nada. Se quase todo mundo conhece a expressão rato de laboratório, em breve pode esperar que teremos o robô de laboratório também. Essas máquinas são muito úteis para fazer rotinas e manusear substâncias de natureza química ou biológica que são muito perigosas para a vida de um ser humano trabalhando ali. Grande parte dos trabalhos de laboratórios são tarefas repetitivas que podem ser automatizadas, deixando as pessoas livres para se dedicar às áreas de criação do conhecimento com mais exclusividade, que é algo que as máquinas ainda não podem fazer. O legal desses robôs é que, além de mexer com diversos frascos e recipientes, ainda conseguem operar outros aparelhos que estão à sua disposição. Tudo pelo bem da ciência. Pois é, brother, nem mesmo os cientistas estão totalmente protegidos da automação. Os robôs estão chegando e é para ficar. E isso é bom até para a ciência, porque as pessoas vão se dedicar mais a elaborar teorias e hipóteses, deixando os experimentos para os robôs conduzir. Mas, como o mundo financeiro obriga as empresas a reduzir custos a todo momento, pode ter certeza que os laboratórios vão dispensar muita gente, já que só precisam do número suficiente para gerar conhecimento. Veja que não é só laboratórios de pesquisa, mas laboratórios que fazem exames de sangue, urina,
Até mesmo perícias ou outros tipos de investigação podem ser automatizados, já que tudo envolve tarefas repetitivas. Os robôs não perdoam ninguém. Ah, moleque! Pois é, brother, com os robôs na área só digo o seguinte: tá dominado, tá tudo dominado. Só ficou faltando falar de tarefas domésticas, que inclusive fazem parte da rotina de muitos hotéis e das nossas casas. Será que as coisas banais do dia a dia podem ser feitas por robôs? Vamos começar com bagagem. Basta você depositar elas em compartimento certo, que o robô pega e guarda para você. Pronto, problema resolvido. Agora você está livre para tocar o terror. Outro serviço muito comum em hotéis, inclusive em hospitais, é ter que estar constantemente lavando um número grande de tecidos, que vai de roupas de cama até cortinas. Felizmente, os robôs podem transportar essa tralha toda, e as portas têm sensores que se abrem quando eles passam. É aqueles mesmos robôs que trabalham nos estoques. Eles podem pegar elevadores e podem transportar qualquer tipo de coisa dentro da instalação. E adivinha, quem é que vai limpar a sujeira do pessoal? É esse nosso amiguinho. Veja que ele leva a louça suja até a pia e lá um outro robô vai colocar os bagulhos para lavar. Esse segundo robô vai socando as tretas na máquina com muita astúcia para não quebrar. Aí quando ele termina, fecha a tampa e solta os cachorros lá dentro. Enquanto isso, aquele primeiro robô ficou livre para fazer outras atividades, como por exemplo, colocar a roupa suja para lavar e limpar o chão. Mas ainda teremos robôs para passar a roupa e cortar a grama do jardim. Isso sem contar que os robôs podem levar comida e bebida onde você estiver. Sinto muito para quem é garçom ou mordomo, seus dias de serviço estão contados. Ei, cadê o Alfred? Foi demitido! Ué, por que você fez isso? E quem é que precisa de mordomo hoje? Cacildes, os robôs estão fazendo praticamente tudo que é essencial para as nossas vidas. Então vamos pegar algo que é mais opcional, tipo cuidar da vaidade. Atualmente existem muitas pessoas que trabalham com estética. Será que os robôs dariam conta de fazer algo aí? Se você viu o vídeo até agora, não devia ter mais dúvida disso. Olha aí, a mulher está colocando o dedo dentro da máquina para pintar a unha. Como ela havia escolhido o desenho antes, agora a máquina está imprimindo aquela imagem. Quando termina, a unha está pronta. Mas é claro que para não perder tempo, pode colocar todos os dedos de uma vez. Escolhe aquela porra da imagem que você sabe que os homens nunca vão reparar naquilo e mete brasa. Quer mais um exemplo de robôs que trabalham com estética? Pois aí tem uma novidade para quem quer fazer tatuagem. É só escolher uma imagem que o robô deixa ela igualzinha no seu corpo. Tem robô para tudo nesse mundo, até para lavar cabelo. O maldito joga shampoo, faz espuminha e sai massageando com seus dedos a cabeça. Pode ver que ele lava bem em todos os lugares, até debaixo da nuca. Aí quando terminar, é só enxaguar que tá pronto pra balada. Oh yeah! E agora, aula de masculinidade. Oh, você tá pelado, cara! Agora que você viu esse monte de máquinas e robôs, dá pra ver que eles estão praticamente engolindo os trabalhos em todas as áreas. Mas ainda não acabou não. Agora eu vou te mostrar um monte de coisa que eles são capazes de fazer só para você ter uma noção do futuro que nós estamos rumando. Bora começar com algo que você já sabe, que é a enorme coordenação entre vários robôs para executar uma mesma tarefa. Se fosse várias pessoas fazendo isso, ia dar merda. Se aquele exemplo anterior já era difícil para seres humanos, esse é impossível. Repara o nível de precisão e sincronia que é necessário os robôs ficarem se movendo sem que a agulha encoste em qualquer latinha. Pode ver, vai costurando tudo e sem tocar em nada. É impressionante o tanto que os robôs são muito melhores que qualquer pessoa para fazer trabalhos repetitivos. Só que, além disso, os robôs também sabem desenhar. Outra coisa, jogar coisas para cima e agarrar. O que é legal ver em câmera lenta, que mesmo tendo pinças com área pequena de contato, ainda conseguem pegar a bola caindo. Que bolinha?
Esse robô é viciado, sabe quicar e manter o controle da bola. Esse outro sabe brincar com canudinho, faz treinamento samurai e um dia vai se tornar Jedi. Fique esperto! E esse robô, o que ele faz? Uai, ele está aprendendo a aprender coisas, que pode ser pegar no braço de alguém ou em qualquer objeto que você der para ele. É o robô Pega na Minha. Ele também fica meio drogado quando fazem coisas estranhas com ele. Mas ele está aí para isso, aprender a conviver com a gente. E ainda tem até rodinhas. Você não tem. Que porra é essa? É mais um robô que se desloca muito bem em 4 patas. Um modelo futuro poderia servir de montaria. Imagina esse robô nos rodeios. Ia permitir o povo brincar, mas sem maltratar os animais. Uma outra vantagem é que o modelo aperfeiçoado poderia ser usado para fazer entregas, especialmente em terrenos acidentados. Enquanto isso, tem robô que gosta mesmo é de montar. Ele vai para frente e para trás e sabe pedalar melhor que o Robinho. O garotinho dá show na bicicleta, faz curvas com destreza e deixa muita gente grande no chinelo. Mas se você acha que já viu de tudo, ainda não acabou. Se prepare que o próximo teste vai arrepiar até a lataria do maldito. Mas quem diz que ele se intimida? O doidão olha para baixo e vai na habilidade, sem tremer ou vacilar, avançando sempre até o final. Isso! Olha só o que temos aqui. Um bando de robô dançando e fazendo coreografia do Michael Jackson. Devo admitir que esses pirralhos dançam muito melhor do que eu. Mas nenhum deles é o Cavaleiro das Trevas. Se os robôs são bons na dança, quero ver no futebol. Agora é diferente, porque direto altera a situação do jogo, e os robôs precisam reagir para responder a isso. Mas que jogo horrível! Esses caras são muito doentes. Olha aí que demência! Os doidos caem sozinhos, mas pelo menos dão conta de se levantar. E aqui, a doença metendo a bicuda no outro. Futebol ainda não é a praia deles. Vamos ver mais um robô. Esse também é humanoide e está andando em terrenos acidentados. Até que tem um bom equilíbrio. Agora outro teste. Vamos ver como ele se sai com uma armadilha? Veja, ele calcula o tempo certo, sai driblando e passa do adversário. Mas não é só isso. Esse robô também sobe escadas e ainda dá conta de descer sozinho. Uma outra característica dele é ser safadinho. Olha aí o pica-grossa paquerando a mina. Só que o outro robô não está curtindo a concorrência, por isso veio por trás para pegar um suco. Ele tem que mostrar um diferencial e não pode deixar cair. Por isso vai pegando bem cuidadoso a bandeja e coloca lá na mesa. Com isso consegue atrair a atenção da garota. As mulheres têm um poder muito foda. Olha só o que esse robô está fazendo para agradar uma xereca. Ele está sendo capaz de abrir a tampa de uma garrafa. A determinação é grande para abrir o pote e ele não para. E o pior é que conseguiu. Então ele coloca a tampa na mesa e começa a colocar o suco dentro do copo, sem derramar nenhuma gota. Mas para que ele está fazendo isso? Adivinha? O que move o mundo? Tudo isso é por causa de uma xoxota. Mas ele é tímido e ficou travado na frente da mina. E quem está apaixonado, quando corre, tudo fica em câmera lenta. Mas os robôs ainda não têm emoção. Então vamos tirar essa porra de câmera lenta. Olha aí o sequelado. Tá correndo muito bem. Epa, ele parou e parece que está aprontando algo. Que isso? Ele está pulando de uma perna só. Ele vai para trás, dá uma giradinha e sai pulando para o lado. É muita habilidade. E agora está pulando com as duas pernas. Mas chega, né? E agora é pênalti. Vai chutar. Bateu pro gol. É gol. Gol! Ajuda! Os inimigos estão chegando. Thunder! Thunder! Thundercats! Oh! Moço, a coisa tá bruta. Os robôs estão chegando e é pra ficar. Os desgramentos já são capazes de fazer um monte de coisa sozinhos. Pois é, mas o melhor vem agora. As impressoras 3D. Presta atenção que esse tipo de máquina vai mudar completamente o mundo. Aqui temos um exemplo de uma impressora 3D, que nesse caso é open source.
Do mesmo jeito que qualquer impressora, ela também precisa de um material para imprimir. Ela funciona do mesmo jeito que qualquer outra impressora, com a diferença que nas impressoras 3D se imprime uma camada, depois imprime outra por cima dela, outra por cima, de modo que todas as camadas juntas vão formando um objeto. Essa visão panorâmica nos permite ver melhor a impressão dos objetos. Repara como começa imprimindo lá embaixo e vai subindo, camada após camada. Só que o cara deu um pause na impressão para colocar uma bolinha lá dentro, mas depois deixou seguir. Você pode imprimir o que quiser. Se tiver o arquivo do objeto no computador, celular ou qualquer aparelho eletrônico, é só conectar o dispositivo com a impressora e mandar bala. Uai, por que agora está imprimindo um objeto de cor diferente? Porque o material que essa impressora está usando é preto. Até agora, todas as impressões que você viu foram de plástico. A única coisa que mudou foi a cor e a forma do objeto, mas a ideia é a mesma. Do mesmo jeito que impressoras usam cartuchos de tinta para imprimir texto e imagens no papel, a impressora 3D usa dos seus materiais para imprimir objetos, pois ela imprime um material várias vezes por cima do outro. Aí a imagem ganha espessura e vira o objeto. Ok, vamos mudar a cor do plástico. Bora imprimir com azul a imagem de uma mão. É só você entrar na internet, baixar o arquivo virtual da mão, que vai imprimir igualzinho. Essa impressora 3D que você está vendo é outro modelo open source. Você pode baixar o arquivo da internet e imprimir as peças de outra impressora 3D. É isso mesmo, uma impressora 3D pode criar várias outras a partir de si mesma. Elas se replicam muito fácil. Olha aí, a mão está pronta. Só que as possibilidades são infinitas. Além disso, pode imprimir muita coisa, tipo ferramentas, brinquedos, objetos personalizados, acessórios, imagens de ultrassom, maquetes e até peças de decoração para enfeitar sua casa. Aqui outro exemplo. Esse robô aí é open source e foi impresso nesse método. Quer dizer, todo mundo pode ter um desse. É só baixar e imprimir o seu. Na área da saúde, as impressoras 3D também têm muita utilidade, pois podem produzir vários tipos de próteses e órteses para todas as pessoas. Isso pode inclusive ajudar crianças que têm problemas de mobilidade a recuperar seus movimentos e assim ter uma vida melhor. Mas não é só plástico que essas impressoras imprimem, elas também podem imprimir comida. Olha que delícia! Nesse caso ela está imprimindo chocolate, mas também podem imprimir pizza, burritos e outras coisas por aí. Chega de comida, essa impressora aí está imprimindo argila. A ideia é a mesma, camada por camada ela constrói objetos, que pode fazer artesanatos ou peças para outros fins. Aqui temos outro material, a madeira. A impressora usa filamentos de madeira para imprimir os seus objetos. Parece estranho imprimir madeira, mas é isso mesmo que acontece. A impressora derrete o material e vai montando o objeto que você quiser. Pode ser uma peça de construção, um móvel ou qualquer coisa. Mas existem mais materiais. Essa impressora 3D é de cerâmica, muito útil para fazer vasos e artesanatos. Nesse exemplo temos uma impressora 3D de gesso. Repara que o método da impressão é diferente das anteriores, mas funciona da mesma maneira, imprimindo camada após camada para fazer o objeto. Olhando mais de perto, quando a agulha passa imprimindo, dá para ver o objeto lá dentro da massa. Quando termina, fica um bloco sólido de gesso, mas que se esfarela fácil. Então, é hora de colocar ele num compartimento especial para retirar as impurezas. Com esse material, a pessoa vai passando o pincel e tirando o pó que fica ao redor. Assim, vai polindo o objeto pouco a pouco. É um método mais chato, mas é só continuar fazendo isso que você vai ter o objeto que você imprimiu nos mínimos detalhes. Tcharam! Opa! O que é isso? É mais uma impressora 3D, e essa é bem diferente. Mas adivinha o que ela imprime? Um barbante, linha... É isso mesmo. Ela imprime roupas. E é open source. Pode ver que a agulha vai passando camada após camada e assim vai formando o objeto, que nesse caso é uma blusa.
mas poderia ser um gorro, um cachecol ou qualquer outra coisa. Aí quando terminar, é só retirar a roupa de lá e estilizar. Mas não acabou. Aqui temos outra impressora 3D que está imprimindo um material bem diferente, a fibra de carbono. Esse material é muito resistente e bem leve. Assim, é essencial para fazer peças de aviões, tanques de veículos movidos a ar, que nos métodos atuais são bem caros de fabricar, e até para fazer partes de bicicleta. E agora, o que temos aqui? É mais uma impressora 3D. Esse modelo usa um material diferente, os painéis fotovoltaicos, para captar a luz do sol e produzir energia. Repara que a impressora está cortando material em diversas partes, que está caindo na mão da pessoa. É essas pecinhas que nos permitem gerar a nossa própria energia. Tudo que falta é juntar elas no mesmo arranjo. Você viu que ele colocou uma placa na impressora e agora ela está fazendo esse trabalho sozinha. Quando a placa estiver pronta, é só retirar que todos os pedacinhos estarão unidos na mesma peça. Tudo bem que essa impressora é caseira, mas já existem modelos maiores para imprimir em grande escala. Depois é só ajustar a parte elétrica para conduzir a eletricidade que você poderá produzir a sua própria energia. Aqui temos outra impressora 3D. Esse modelo é diferente porque imprime um material com características distintas das anteriores. Ela imprime metal. Apesar do método de fabricação ser diferente, ela produz objetos personalizados de todo tipo, seja para máquinas, construções, veículos, para fazer peças de xadrez e até bijuterias. Quando a gente quer fazer um objeto mais complexo, basta imprimir as partes que precisa, depois é só ir juntando e parafusando. Nesse caso, a pessoa imprimiu um revólver. Até que ficou igualzinho. Mas será que funciona? Olha só, funciona normalmente. Eu tô fudido. Dependendo do metal usado, o método de fabricação vai variar. Mas de todo jeito, para se imprimir os objetos, ainda vai usar da mesma lógica de imprimir camada após camada. Pode ver que, quando se termina de imprimir uma camada, já acrescenta uma nova por cima. Com essas impressoras, pode-se imprimir peças personalizadas, que seriam muito difíceis de fabricar por outros meios. É só criar um arquivo no computador que, de imediato, todas as impressoras do planeta poderão fabricar aquele mesmo objeto. Às vezes você pode não ver nenhuma utilidade imediata nessas peças bizarras do vídeo, porque elas estão fora de contexto. Dificilmente você vai manusear elas de forma direta na sua vida, mas elas podem ser essenciais dentro de um veículo, por exemplo. Outra utilidade das peças é fabricar todos os robôs que a gente precisa para produzir as coisas para a gente. Lógico, se os robôs são feitos de peças, eles podem ser impressos. As impressoras de metal estão se desenvolvendo tanto que temos modelos que imprimem até titânio, como essa aí do lado. Já que o titânio é um material leve e resistente, é muito usado para imprimir peças para foguetes e até membros artificiais para amputados. O maior medo do povo nessas impressoras é que ficaria fácil qualquer um fabricar uma arma. Mas não ia adiantar proibir. Como essas impressoras se replicam, fica impossível rastrear. Daí qualquer pessoa pode facilmente fabricar as armas onde quiser. Por outro lado, essas impressoras podem produzir tudo que melhora a nossa vida, seja as coisas que precisamos ou os robôs para trabalhar para a gente. É só colocar os prós e os contras na balança que você vai ver que os benefícios dessa tecnologia são de longe muito maiores. O único jeito de proteger da violência é liberar o máximo de arquivos para todo mundo baixar de graça. Assim o pessoal vai ter acesso às coisas que precisa, vai satisfazer as suas necessidades, diminuindo assim os motivos que levariam essa galera a cair para a violência. É claro que muitas coisas úteis para a nossa vida exigem a impressão de peças grandes. E para esses casos, felizmente já existem impressoras 3D maiores para fazer a impressão. Nesse exemplo, temos um modelo maior. O cara está mandando imprimir uma peça. E aí o processo é o de sempre. A impressora imprime camada após camada até formar o objeto. A única diferença aqui é que a escala é maior, já que esse é o objetivo. Pelo visto, ele imprimiu algo que parece um aro de pneu.
Terminada a impressão, é só retirar o objeto e ser feliz. As possibilidades são infinitas. E para provar isso, olha só agora. Dessa vez eles imprimiram uma chave inglesa. Até que ficou bonitinha, mas não parece nem um pouco funcional, já que nesse tamanho só teria utilidade para gigante. Pelo menos ficou foda. É claro que existem impressoras bem maiores que isso, mas com esse modelo podemos imprimir, por exemplo, peças de aeromodelos ou peças de bicicleta. Pode-se imprimir muita coisa, desde fantasias de armaduras a algumas engenhocas para usos específicos. Outra opção interessante é imprimir os seus móveis e estruturas para casa. Se quiser, faça os seus próprios instrumentos musicais e até esculturas de todo tipo para decorar o ambiente. Inventa o que você quiser. As impressoras permitem inclusive imprimir carros. Dá uma olhada aí. Esse é o primeiro carro feito pelas impressoras 3D. Quer saber se ele funciona? Olha aí no asfalto. E isso é só uma amostra do que essa tecnologia é capaz de fazer. Calma, que ainda não acabou não. Aqui temos outro modelo de impressora 3D. E ela imprime algo bem diferente. Órgãos. O princípio é simples. As células são impressas dentro de um biomaterial nutritivo e vai fazendo isso camada após camada. À medida que as células se multiplicam, o material é dissolvido, formando o tecido do órgão. Aliás, é assim que se produz carne de laboratório. Agora vamos ver essa bugiganga funcionando na vida real. A impressora está imprimindo um órgão com o mesmo método que você conhece. A diferença é que, como o material são células vivas, a impressão sai na forma de um gel. Nesse caso, o órgão que ela está imprimindo é uma orelha. Esse material é sólido porque é o recipiente que o gel será inserido depois. Lógico, tem que ter algo firme de referência para o gel se fixar ali na forma de orelha. Mas também existem vários outros órgãos que podem ser impressos, como o nariz, os dedos, os rins, entre diversos outros. Depois de pronto, é só aplicar uma solução que o tecido ganha vitalidade. Essa imagem é de outra técnica, mas serve para ilustrar porque as impressoras 3D também imprimem tecidos vascularizados. E ter vasos sanguíneos é essencial para o sangue poder circular e manter o órgão vivo. Nesse exemplo agora, a gente vê a impressão de um rim. À medida que as células vão sendo depositadas no recipiente, vão adquirindo a forma dele. É claro que antes de imprimir o recipiente, se escaneia o órgão da pessoa para ficar igual. No final, o rim fica desse jeito que está na mão da pessoa, mas a técnica ainda precisa ser aperfeiçoada antes de se usar nos transplantes. Esse modelo virtual ilustra melhor a impressão de órgãos. Para a impressora 3D, o órgão é um objeto assim como qualquer outro. Ela vai acrescentando camada após camada para construir os tecidos, que ficam imersos dentro de uma solução. A grande vantagem dessa técnica é que a impressão é feita com as células do próprio paciente, o que elimina junto o risco de rejeição. Agora dá uma olhada aí para ver como a impressão do órgão funciona na prática. No caso, é uma válvula cardíaca. Depois de pronta, basta colocar ela no meio estimulante, que as condições ambientais fazem o tecido contrair naturalmente, como devia ser no organismo. Olha aí a válvula abrindo e fechando. É isso que faz o coração bombear sangue para o resto do corpo. E a mulherada fica esperta. O dia que imprimir pinto, vocês vão encontrar muita piroca de 40 centímetros por aí. Outra aplicação é nos casos de queimadura e lesão, pois pode-se imprimir as células diretamente no local, já que o material possui uma boa resistência. Funciona assim. Primeiro se escaneia a pele do paciente para conferir o relevo entre os diferentes tecidos, e depois se imprime cada camada para ajustar as células que precisa. Por fora, a gente pode ver como seria a impressora 3D trabalhando para recuperar a perna do paciente. Mas se essa tecnologia for capaz de recuperar tecidos do organismo, com certeza vai surgir novos usos para ela. Um deles é a cirurgia estética. Nesse caso, a pessoa escolhe o tipo de rosto que deseja e a máquina passa arrancando a carne e preenchendo com células, já deixando na forma do rosto escolhido. No fim, a pessoa sai de lá com a cara que sempre quis.
Só me pergunto por que essa tecnologia não veio antes. Os vilões que lutam são todos deformados. Se essa tecnologia tivesse disponível desde o começo, poderia ter me poupado um montão de trabalho. Pensando bem, todo criminoso poderia mudar de identidade muito fácil. Vixi. E aí, aqui temos outro tipo de impressora 3D. O pessoal escolhe um arquivo no computador e manda imprimir. Dessa vez, o material que a impressora imprime é o concreto. Graças à precisão dessa tecnologia, pode-se fabricar peças exatamente iguais às do arquivo original. Essa impressora gera muito pó, mas existem modelos diferentes que vão construindo seus objetos ao ar livre, do jeito que você está acostumado a ver, camada após camada. Isso permite a criação de peças customizadas para construção e com facilidade. Só que as impressões que você está vendo são pequenas, e as obras exigem objetos em uma escala maior. E aí, sabe o que fazer? É simples, basta criar impressoras maiores. Aliás, se a impressora for grande o suficiente, pode até imprimir uma casa inteira. E não estou mentindo não, dá uma olhada aí no vídeo. Tem gente criando impressoras 3D para imprimir casas inteiras com concreto. Essa simulação mostra como o processo é feito. Assim como as outras impressoras 3D, ela está imprimindo seu objeto, que no caso é uma casa. Do mesmo jeito que uma impressora menor imprime uma maquete. Primeiro ela fez o chão para depois começar a subir as paredes, fazendo tudo isso camada após camada. Claro que a espessura do concreto é maior que nos exemplos que você viu antes, mas a parede não é um bloco sólido de concreto. Olhando de perto, a impressora deixa espaço entre o concreto porque ela também possui braços robóticos que vão trabalhar ali para instalar os cabos de eletricidade e a tubulação. E o melhor é que tudo isso vai acontecendo enquanto a impressora imprime a casa, para não perder tempo. Pode ver que todo o trabalho é feito por máquinas. Voltando à impressão da casa, pode ver que a impressora vai terminando as paredes já com o espaço das portas e janelas. Mas toda casa precisa de um teto. E aqui não é diferente. Se o projeto da casa tem um teto, é lógico que a impressora vai fazer. Ela vai colocando os materiais no lugar e depois cobre tudo com concreto. O projeto dessa casa é de 2 andares. E é estranho, porque o pessoal só sobe por fora. Essa impressora faz uma casa de 200 metros quadrados em apenas um dia. Foi ela que fez as outras casas que estão ao fundo. Aí quando termina, ela mesma segue sozinha adiante e já começa a construir as próximas casas. É fenomenal! Uou! Yeah! É claro que, além da construção, os robôs também são usados na demolição. O maior problema é que quase tudo é feito de concreto, e a fabricação dele gera um impacto ambiental muito grande. Por isso se precisa construir bem para não desperdiçar recursos. Mas ainda assim, nos casos que a demolição acontecer, deve reaproveitar o concreto que fica nos destroços. E é justamente isso que essa máquina está fazendo. Ela está reciclando o concreto. Como em qualquer processo industrial, é a máquina que faz todos os trabalhos ali. É ela que transporta e processa o material nos seus diversos compartimentos, até que ele fique pronto para ser usado de novo. No fim, o concreto já reciclado é conduzido até ser depositado em um monte, que depois será recolhido e embalado por outras máquinas para ser reutilizado em novas construções. Hey, você é amigo dos morcegos, usa capa e só anda de noite. Eu sei o que você é. Vampiro. Caraca, as máquinas estão fazendo praticamente tudo. Só que até agora eu senti falta de uma coisa. Água. Como a sociedade atual está usando as reservas de água doce de forma irresponsável, seria muito legal se existissem máquinas que produzissem água potável. Bom, água não é problema no nosso planeta. Só que apesar dos oceanos cobrir a maior parte da superfície da Terra, essa água é salgada e não podemos beber diretamente. Mas já existe jeito de converter água salgada em água potável, que é a dessalinização. Tudo começa assim. As máquinas coletam a água do mar e transportam para uma usina, que é onde vai passar por uns processos para ter o sal retirado. Primeiro, a água é depositada em reservatórios para remover diversas partículas que tiver nela. Nesse caso, a usina usa um processo de osmose reversa para extrair a água do mar.
Depois, a água salgada é forçada a circular dentro de filtros através de uma membrana de alta pressão, que age como uma peneira, separando a água potável da água do mar. No fim, a água doce é extraída e enviada para receber um tratamento, antes de ir para a população. A seguir vem a besteira. Eles adicionam químicos como cloro e flúor. O flúor é veneno e isso é colocado até na água que se bebe. Aí a água do mar residual é devolvida ao oceano, mas é 2 vezes mais concentrada e tem até 2 graus mais quente. Claro que a corrente marítima da costa ajuda a dispersar a concentração, de modo que a salinidade retorna ao normal entre 50 a 70 metros. Por aí você vê imagens da usina, mas a dessalinização deve ser usada com cuidado, já que a água que é devolvida ao mar muitas vezes é tão concentrada que afunda e acaba matando a vida marítima. Se bem que se dissolvesse a água concentrada em mais água do mar antes de devolver aos oceanos, talvez resolveria esse problema. Só que bombear mais água ia consumir mais energia do que as quantidades elevadas que a usina já utiliza para suas atividades. Outro jeito de produzir água potável é filtrar a água suja. Você armazena num recipiente, aí uma máquina puxa esse líquido, que pode estar bastante contaminado, e vai filtrando, convertendo em água limpa, pronta para beber. Isso é muito útil para as regiões que a água é escassa e está poluída, só que esse processo precisa de energia para funcionar. Aqui temos outro método de produzir água potável, só que dessa vez é a partir do ar. O processo é simples. O ar entra na máquina e sofre um processo de osmose reversa, que transforma sua umidade em água limpa. Aí a água é coletada e armazenada. Depois, é só a população abrir a torneira que terá água potável para beber. A tecnologia é fenomenal, só que também exige energia para funcionar. Licença, deixa eu só falar uma coisinha. Não. Agora você já sabe que os robôs produzem um monte de coisa para as nossas vidas, inclusive eles mesmos. Já parou para pensar como seria uma cidade funcionando com tudo isso que você viu até agora, tudo junto? Pois é, tem gente que já pensou. Se prepara porque é isso que eu vou te mostrar agora. Essa é a cidade circular do Projeto Vênus. Nela é os robôs que fazem a maior parte do serviço. Inclusive, a própria cidade pode ser considerada um robô, já que um computador central controla suas funções para atender melhor os seus moradores. O computador cuida da produção de coisas e comida, assim como gerencia a qualidade da água, energia, moradia e transporte. Os veículos são todos dirigidos por robôs. Você escolhe o seu destino e um carro te deixa lá. Mas também existem outras formas de transporte para agilizar o deslocamento das pessoas na cidade, como os trens maglev, os drones aéreos e diversos tipos de veículos aquáticos. Como ela é circular, facilita o transporte e gasta o mínimo de energia possível. A cidade possui vários anéis diferentes. Cada um tem sua área de acordo com a sua utilidade. O anel mais externo é a área de lazer. Ali é onde as pessoas andam de bicicleta, se divertem em parques de diversão e parques aquáticos, fazem piqueniques, entre muitas outras coisas. À medida que vai entrando na cidade, há uma hidrovia que fornece transporte e auxilia até na produção de comida, que é feita no seu anel interno. Essa agricultura ocorre tanto em fazendas verticais como em plantio aberto e garante alimentos para todo mundo. O próximo anel é o setor que produz energia limpa para a cidade. Depois dele, vem o anel que é dedicado à moradia das pessoas. Pode ver que as casas ficam em meio a parques, com muita natureza no meio. Há diversos parques e quadras esportivas ao redor para estimular atividades recreativas. Não há muros. A ideia é facilitar a interação entre as pessoas, mas garantindo a privacidade e intimidade de cada um. Tudo é planejado para maximizar a qualidade de vida. É claro que por baixo da cidade ficam sistemas de água, energia, esgoto e reciclagem do lixo, podendo existir tubos que entregam as coisas nas casas das pessoas. Os prédios do próximo anel interno são centros de pesquisa, ciência e planejamento, mas poderiam ser as fábricas que iam produzir as coisas. Por fim, só resta o anel mais interno, que tem a grande cúpula no centro. Ao redor dela ficam 8 cúpulas menores para atualizar as pessoas das invenções da humanidade. Esses seriam centros de arte, ciência, música, entretenimento, exposição e conferência.
Já a cúpula central contém escolas, oficinas, hospitais, redes de comunicação, creches e centros de acesso, que é onde as pessoas pegam comida, medicamentos e produtos. Ou seja, nesse local é onde as pessoas teriam saúde, educação e acesso às coisas que precisam. O transporte entre as diferentes cidades é feito por meio de trens. A ideia é replicar essas cidades porque buscam ter o máximo de autossuficiência e ainda são fáceis de construir. A construção é feita nas fábricas, que produzem os módulos e até casas inteiras de uma só vez. Daí colocam isso em veículos que fazem o transporte para o local correto. No caso dos prédios, guindastes vão erguer os apartamentos e fixar eles numa estrutura de suporte. Só que, além das residências, toda a infraestrutura da cidade pode ser montada facilmente e de maneira muito rápida com as máquinas. Pode ver que os robôs fazem a maior parte do serviço, tanto para construir a cidade como para produzir lá dentro tudo que for essencial para os seus moradores. Esse método de construção é muito ágil para construir cidades grandes em relativamente pouco tempo. Depois é só usar dessas máquinas para construir as próximas cidades, que rapidão teremos uma vasta rede de cidades funcionando. Como no projeto Vênus os sistemas são eficientes e a maior parte do serviço é feita por robôs, adivinha, como ficaria o seu padrão de vida se você morasse nessas cidades? A sua vida seria o oposto do que é hoje. Só que como muita coisa vai mudar, vou simplificar para você ter uma noção. Se hoje você trabalha 11 meses no ano para ter só um mês de férias, no Projeto Vênus você trabalha apenas um mês no ano e tem 11 meses de férias. O oposto. A cidade se mantém com cada pessoa trabalhando apenas 3 dias por mês, o que no ano dá um mês de trabalho acumulado. E quem faz todo o trabalho do ano em um mês pode ficar o resto dos 11 meses de férias, que vai ter casa, comida, transporte, diversão garantido. Claro que a sociedade ia funcionar de maneira diferente. Quem quiser saber mais, procura o Projeto Vênus ou o Movimento Zeitgeist. Eu não vou falar os detalhes aqui porque esse vídeo é só de tecnologia, porra! Vale lembrar que o transporte de cargas pelo mar também seria aperfeiçoado. A ideia é que, durante o percurso até os seus destinos, alguns navios teriam fábricas dentro deles para já ir transformando as matérias-primas em produtos acabados, maximizando a eficiência. Além das cidades circulares, o Projeto Vênus tem outras cidades para relevos diferentes, inclusive essas aí, que são para os oceanos. Essas cidades marítimas ajudariam a aliviar as pressões populacionais dos continentes, fornecendo para as pessoas comida, moradia e lazer. A ideia é a mesma. As máquinas fazem a maior parte do serviço, libertando as pessoas para elas fazer o que quiser da vida. O objetivo do Projeto Vênus é colocar as máquinas para fazer os trabalhos chatos. Assim as pessoas teriam tempo de sobra para cuidar de si mesmas, de suas famílias, de fazer amizades e para se dedicar aos seus hobbies. E é sexo! 11 meses de férias. E aí? Vem junto? Eu apoio essa ideia. E você? Ok, chega. Já deu para você ter uma visão global de como a tecnologia está hoje. E olha que nesse vídeo eu só falei de tecnologias relacionadas a robôs. Ainda existem muitas substâncias e seres vivos, como algas e bactérias, que ainda podemos usar para melhorar as nossas vidas. Pensa só, hoje mesmo as tecnologias fazem quase tudo para a gente. As coisas mais vitais para a nossa vida já são feitas na maioria por máquinas. Comidas, roupas, móveis, remédios, aparelhos eletrônicos, vidros, veículos, metais e até mesmo casa já são produzidos por máquinas. Ou seja, não tem desculpa, a gente pode trabalhar muito pouco. O único problema é que nós não temos essas máquinas. Então é só a gente se unir para adquirir elas. Se formos os donos dessas máquinas, elas vão trabalhar para a gente. E aí poderemos viver praticamente de férias. E detalhe, já tem gente trabalhando para isso acontecer. Cada pessoa que cria uma tecnologia livre está fornecendo ela para a humanidade inteira. E imediatamente o planeta todo pode usar e fabricar. Só que para isso a tecnologia precisa ser open source e com as licenças de software e hardware livres. Basta tornar as tecnologias livres que rapidão as máquinas vão ser nossas e vão trabalhar para a gente. E com esse monte de robô produzindo comida, água, moradia, móveis, transporte e lazer,
a sociedade vai precisar de pouquíssimas pessoas trabalhando. Vai ser muita gente para pouco trabalho. É só o pessoal dividir o serviço que cada pessoa vai poder trabalhar muito menos do que hoje. E assim você ganha muito tempo livre. As impressoras 3D sozinhas já fabricam praticamente tudo que a gente precisa. Tá certo que elas ainda são um pouco lentas para as coisas que se precisa produzir em maior quantidade. Nesse caso, é só usar essas impressoras para imprimir os robôs que produzem rápido. Se esses robôs for open source, já era. Todo mundo do planeta tem acesso. É só baixar da internet. Primeiro se baixa o arquivo do hardware e imprime as peças modulares do robô, que é só encaixar e parafusar. E depois se baixa o software e instala, que pronto, o robô vai funcionar. Com o open source, a gente pode criar robôs e fábricas inteiras e para todo tipo de coisa. Basta pegar o arquivo, que é de graça, imprimir e montar. Parece bom demais para ser verdade. Mas já existem projetos assim. O Open Source College tem planos de produzir braços robóticos. O WikiHouse está criando designs de casas e plantas para fábricas e instalações. E o One Community está disponibilizando designs de comunidades inteiras. Tudo isso é open source. Hoje, os robôs produzem praticamente tudo. O que falta é ele ser open source. Se isso acontecer, a tecnologia é nossa. Aí é só a gente criar cidades que nós mesmos somos donos, já que é só imprimir os robôs e montar as fábricas, que vamos viver de férias. Detalhe, já tem gente criando essas cidades, que é os ecopolos. E quanto mais tecnologias open source e ecopolos a gente tiver, vamos criar cidades cada vez mais complexas, com mais variedades e mordomias, mesmo que ainda nem sejam do padrão do Projeto Vênus. Até porque uma cidade do Projeto Vênus, com todas as tecnologias automatizadas, não vai surgir do nada. Mas nem precisa. Se a gente tiver só um pouco daquilo, já ajuda muito. Você gostaria de ter 4 meses de férias ao ano? Não é nem os 11 meses do Projeto Vênus. É só 4 meses de férias. Quer isso? Então ajuda o Open Source e os ecopolos. Porque se ele se desenvolver só um pouco, em 5 anos todo mundo pode ter um padrão de vida assim. Mas se a gente continuar apoiando o desenvolvimento dessas tecnologias e cidades, em 10 anos a variedade vai ser tanta que vamos poder viver com 10 meses de férias brincando. E é aí que começariam a construir cidades em massa como as do Projeto Vênus. Não tem segredo. Se os robôs produzem praticamente tudo sozinhos, a gente está livre para viver a vida e com conforto. Bom, a tecnologia já existe. O que falta é a gente se unir para ter esses robôs. E o caminho para isso é através do open source e dos ecopolos. Nesse caso, existem 3 maneiras diferentes de ajudar. A primeira é financiar a criação dessas cidades e tecnologias. Em sites de financiamento coletivo, existem vários projetos assim para financiar. Mas se você não tiver dinheiro sobrando, não tem problema. Você também pode contribuir com o seu trabalho. Todo mundo tem conhecimentos e habilidades. E até mesmo iniciantes podem desenvolver tecnologias open source, porque vão aprendendo no processo. E mesmo se você não tiver nenhum conhecimento para contribuir com o open source, você pode trabalhar para os ecopolos. À medida que os ecopolos for crescendo e se desenvolvendo, eles vão adquirindo os robôs que vão te dar tempo livre de sobra para você fazer o que quiser da vida. Agora, se você não tem nem dinheiro e nem tempo sobrando, véi, a sua vida tá foda. E poderia ser bem melhor. Mas quem está insatisfeito tem que fazer algo para mudar. Senão, nada vai acontecer. E aposto que você tem boca e amigos, não é? Tá vendo? Você pode ajudar com divulgação. Lógico, as pessoas não conhecem o tanto de tecnologia que existe hoje. E se ninguém souber que é possível viver bem trabalhando pouco, ninguém vai fazer nada. Pensa só, como o povo só tem 1 mês de férias, com certeza a maioria dos seus amigos e colegas vai adorar saber dessas novidades. E quanto mais gente souber, mais pessoas vão ajudar o open source e os ecopolos. E é isso que vai prolongar as férias de todo mundo. Por isso a divulgação é tão importante quanto o financiamento e o trabalho. E divulgar todo mundo pode. Se você começar a puxar esse assunto com seus amigos, nas rodinhas de conversa, ou até divulgar esse vídeo nas redes sociais, já está fazendo a sua parte.
O melhor de tudo é que se uma minoria estiver fazendo a sua parte, já vai dar certo. Se tiver menos de 1% da população contribuindo com o open source e os ecopolos, em poucos anos a humanidade inteira vai estar replicando essas cidades e tecnologias por todo o planeta. Desse jeito é muito fácil mudar o mundo. E não tem erro. Se você mora numa cidade que os robôs sozinhos produzem quase tudo que é essencial, basta o mínimo de trabalho humano para manter o local. Por isso a gente pode ter vários meses de férias. Tudo que a gente precisa fazer para ter essa qualidade de vida é apoiar o open source e os ecopolos. Essa ideia é tão forte que basta só a união da minoria que vai dar certo. Ou, a liberdade só depende da gente. Basta sermos a mudança que queremos ver no mundo. Porque a vida é muito curta para ser desperdiçada trabalhando sem ter necessidade. Cada vez que você estiver desanimado com o seu trabalho, pense nisso. Pense como seria a sua vida com alguns meses a mais de férias. E isso é possível. Basta você fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Por isso fiz esse vídeo para mostrar soluções. Cada pessoa a mais que apoiar o open source e os ecopolos é um dia a menos que nós vamos trabalhar. Essas pessoas podem ser a minoria, mas são os heróis que vão mudar o mundo. É isso mesmo. Tudo bem, eu assumo. Eu fiz esse vídeo para trabalhar menos. Tudo bem que eu sou bilionário. Maravilha. Mas não foi por mérito. Eu ganhei de herança. Tá, tudo bem que eu podia usar dessa grana para curtir a vida. Mas eu sempre quis merecer as minhas conquistas. Foi isso que me levou, inclusive, a combater o crime. Só que não importava o quanto eu lutava, a violência nunca acabava. E eu trabalhando direto comecei a ficar estressado e doente. Até que um dia eu parei e percebi que eu simplesmente era o culpado pelos meus próprios problemas. Eu era muito rico e desigualdade social demais gera muita violência. Eu estava combatendo os bandidos que indiretamente eu estava criando. Quando eu percebi isso, bateu arrependimento. Percebi que eu era o super-herói mais burro que existe. Aliás, eu, o Homem de Ferro e o Tio Patinhas. Então eu vi que era hora de mudar esse quadro. Se eu doasse a minha grana para os pobres comprar comida, alguns meses depois iam estar na rua de novo morrendo de fome. Não é o dinheiro que resolve os problemas do mundo. Aí pensei, se essas pessoas tivessem as tecnologias para produzir as suas comidas, moradias, transportes e todo o resto por si mesmas, elas poderiam viver bem e para o resto das suas vidas. O mais legal é que a tecnologia pode ser usada por todo o planeta ao mesmo tempo e para sempre. Diferente do dinheiro, que se você usar, você perde ele. E mais, como o povo ia estar vivendo bem, a criminalidade ia despencar. E com isso, ia aumentar as minhas próprias férias. Com o open source e os ecopolos, todo mundo ganha. E para conhecer mais sobre os ecopolos, assiste esse vídeo daí. Só clicar. Detesto quando apontam aquele maldito refletor para a lua. Vocês vão ter que me desculpar, mas vou ter que ir. Tá na hora de bater o ponto. Eu podia estar de férias. E você também. Pense nisso. Aproveita e manda esse vídeo para aqueles seus amigos que vivem reclamando do trabalho. Se eles querem tanto mudar de vida, pelo menos agora vão saber o que fazer. A gente vai mudar essa porra. Agora deixa eu ir lá desperdiçar a minha vida. Fui! Bate tchau!